O tema de hoje é se adapte. Se adaptar significa ajustar-se, adequar, se amoldar ao meio, esforço para realizar uma integração, se acostumar. O ser humano, ele está em constante mudança, sejam elas boas ou ruins. Sempre estamos ou avançando ou regredindo. Nunca estamos estáticos, parados, inércios. E para você realizar ela, é necessário sair da zona de conforto. E isso exige uma força de vontade para que você tenha mudanças. Nós vamos aprender hoje com Moisés. Ele passou por muitas mudanças em sua vida. E a primeira mudança, o primeiro impacto em sua vida foi escapar de um genocídio. Quando era criança, foi estabelecido um decreto para matar todas as crianças do sexo masculino. E ele ficou escondido durante 3 meses. A sua segunda mudança foi ser adotado pela filha de Faraó e passou de pobre hebreu para rico egípcio. Lá ele recebeu uma educação elevada, aprendeu a ser soldado, a ser líder, um homem de guerra, um homem culto, se adaptou aos costumes de uma outra religião, outra cultura e também uma nova família. A terceira mudança de Moisés foi quando ele descobriu que a sua verdadeira família era os hebreus. Então ele resolveu defender a causa deles com a sua própria mão, ou seja, ele matou um egípcio. E eu aprendo aqui que quando nós queremos avançar com nossos próprios esforços, nós nos afastamos mais ainda dos propósitos de Deus. Por conta disso, ele teve que fugir e ir morar no deserto, fora do palácio, no sol escaldante do deserto, onde virou pastor de ovelhas. E a quarta mudança, muita mudança, né? Moisés teve realmente que se adaptar, aprender a se adaptar em meio a lugares hostis. Então nessa quarta mudança ele recebeu uma missão do próprio Deus de resgatar seu povo. Porém, agora de uma maneira correta, de acordo com a vontade soberana de Deus. E agora Moisés volta para o palácio, mas agora não para ser influenciado, e sim para influenciar. E a quinta e última mudança de Moisés foi ter que passar de pastor de ovelhas para pastor de seres humanos, o ser mais complexo, complicado, inconstante e imprevisível que existe. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre mudanças, se adaptar, como se adequar ao ambiente que nós estamos de uma maneira inteligente e eficaz, de acordo com a vontade de Deus. E vamos aprender 2 tipos de mudanças que existem. A primeira é a mudança voluntária. Como é isso? São mudanças que dependem da minha vontade, dependem da sua disposição, da sua motivação, e ela está ligada diretamente na visão que você tem do futuro. Se você não tem visão, obviamente você não vai mudar, você vai continuar estático, parado no mesmo lugar. Mas se você tem um propósito, um futuro a trilhar, você vai querer mudar. Então você vai sair da sua zona de conforto e vai fazer alguma coisa. Onde você quer estar a curto, meio e longo prazo? São perguntas importantes que você precisa responder para que você tenha mudanças significativas na sua vida. A mudança voluntária, ela geralmente acontece depois de um trauma, de um impacto que aconteceu em sua vida, de algo que te faz pensar em sair de uma situação desconfortável e isso te impulsiona a mudar. Exemplo de mudança voluntária: você cursar uma faculdade para no futuro ter um emprego melhor e mais remunerado, e para isso você precisa estar em um emprego onde você não está se sentindo mais confortável, mais à vontade. Você vê que você precisa de uma mudança. O outro exemplo é você ouvir uma palavra num culto que te faz querer, que te faz pensar, que te faz decidir realizar a obra de Deus com mais zelo, agora com mais atenção aos comandos da palavra, aos comandos de Deus, não mais de acordo com as suas emoções. E o terceiro exemplo, começar a tratar melhor a sua família, sair mais com sua esposa, se você é mulher, ser mais submissa ao seu marido, se você é marido, ser mais
agradável, mais amoroso com a sua esposa. Se você tem filhos, dar mais atenção para eles, brincar mais com eles, ouvir mais eles. Então tudo isso é uma mudança voluntária. E esse tipo de mudança voluntária é uma mudança voluntária porque você pode ou não fazer. E isso não vai te fazer morrer ou acontecer algo gravíssimo na sua vida se você não realizar. É por isso que nem todos chegam a lugares de prestígio, pois exige uma mudança voluntária pessoal. E nós estamos acostumados com facilidades. E através do sofrimento nós decidimos mudar. O segundo tipo de mudança é a mudança involuntária. É aquela mudança que você não tem escolha. É decisão de vida ou morte. Você é literalmente obrigado a sair da sua zona de conforto ou você, em pouco tempo, sofrerá as consequências. Um exemplo bastante pertinente e recente foi a pandemia do coronavírus, que nos obrigou a fazer mudanças drásticas, usar máscara, evitar o contato social, o abraço, o aperto de mão, ter mais cuidado com pessoas que estão na zona de risco, como os idosos. E tudo isso foi trazendo para nós coisas diferentes, inusitadas. Foi uma mudança repentina à nossa rotina, que antes era totalmente banal e comum. Agora nós temos que viver uma vida inusitada e totalmente nova. Temos que realmente nos adaptar. E quando se fala de mudança, não tem como não lembrar do que Jesus fez no casamento, quando ele transformou a água em vinho. O vinho, ele representa alegria. E tu sabe o que eu aprendo aqui? Que existem mudanças que só Jesus pode fazer em nossas vidas. E uma delas é transformar o ser humano que outrora era inimigo de Deus para filho. Se você tem algum tipo de problema grave, Deus pode mudar essa tua história. Jesus, ele quer transformar a sua vida e te usar para transformar outras vidas. E eu aqui finalizo com o versículo da palavra de Deus que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu sou o evangelista Fernando Moraes e você está no canal Liderança de Excelência. Já vai aproveitando, se inscreve, aciona o sininho, curte, comenta, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amém.